Amados, estamos conversando sobre esse tema, né, e se a vida começasse agora. Eu acho que todo mundo já deve ter feito essa pergunta em algum momento da sua caminhada, né? Talvez quando em momentos específicos, né, em aniversários, né, em passagem de ano, em várias situações, a gente sempre acaba fazendo algumas perguntas para nós mesmos, né? E às vezes até fica pensando, puxa, e se fosse, né? E se não fosse, né? O se é uma questão muito presente na nossa existência, né? Há quem diga que o se, ele é uma espécie de ferramenta, né, de argumentação filosófica para tapar as lacunas de algumas frustrações que nós temos. Então, diante de algumas situações que nos frustram, a gente sempre procura usar o se como se fosse um tapa-buraco ali. Então, se a vida começasse agora, o que faríamos diferente, né? Se os nossos relacionamentos começassem agora, o que nós faríamos diferente? E se o meu ministério começasse agora, o que seria feito diferente? Enfim, a gente conversou sobre os ciclos da vida, sobre como é importante fechar ciclos, refletir sobre os nossos ciclos, né? No primeiro domingo a gente conversou sobre isso e hoje vamos conversar sobre limitações e limitadores, né? Sobre como a nossa vida ela é cercada de limitações. Nós temos as nossas limitações. Não existe nenhum ser humano que não tenha limitações. Essa é uma verdade. Porém, além das limitações, nós também temos diante de nós os nossos limitadores. E a nossa limitação muitas vezes nos impede de avançar, nos impede de continuar a caminhada. E quer queira, quer não, amados, desde a nossa primeira infância, desde o começo da nossa existência, nós somos colocados como se dentro de um torniquete, de um limitador, que muitas vezes serve para nos educar, é verdade, porém, em alguns momentos também serve para tolhar aquilo que poderíamos alcançar. Isso é uma coisa muito presente na realidade humana. Aqueles que estouraram champanhe aí no começo do Réveillon, né? É uma tradição. Você pega aquele champanhe, né? Ou cidra, ou champanhe, não sei. E você pega e abre aquele invólucro de arame e dá uma balançadinha e sai aquela rolha, né, com uma pressão danada, né? Às vezes, amados, a nossa vida é como se fosse essa champanhe, sabe? A gente é meio que colocado num torniquete, né, num embrólio de arame que muitas vezes impede que a gente alcance aquilo que poderia alcançar. Isso às vezes desde o começo, né? De repente a pessoa ela era criativa, era cheia de ideias, era cheia de projetos, né? Quando criança de repente vai para a escola e já é colocado um limite nela. Depois ela começa a sonhar, idealizar, ela vai para a faculdade e é mais um limite que é colocado. Não, isso não pode, isso não dá, isso não vai dar certo, tal. De repente ela conhece alguém e começa a ir mais limite, né? E às vezes a própria família faz isso também, né? Às vezes a própria família chega, o pai, a mãe, naquela boa vontade de querer educar, de querer apontar o melhor caminho. Não, isso... E limite. De forma que a gente às vezes chega na vida adulta e tem medo de dar um passo em falso, porque a gente é cheio de limites. É cheio de coisas que foram impostas para nós e isso faz com que a gente não consiga produzir, conquistar e avançar da maneira como poderíamos fazer isso. Tem um sujeito que eu admiro bastante, os vídeos dele correm na internet aí, que é esse indivíduo aí, o Nick, né? E ele é um sujeito que nasceu sem braço, sem perna, né? Ele só tem o tronco assim. E ainda assim, não tendo braços, não tendo pernas, ele dá palestras motivacionais, é um cara super pra cima, surfa, joga bola, atira com arco e flecha,
roda o mundo falando sobre como a vida dele não tem limites, apesar dele não ter braços e pernas. O Nick é um exemplo daquilo que... um exemplo ao reverso daquilo que muita gente vive, sabia? Porque muita gente tem braços, tem pernas, tem todas as condições de fazer coisas fantásticas, mas ele meio que se mutila. Ele não se permite avançar. Este indivíduo é cheio de impossibilidades, mesmo tendo todas as possibilidades. O indivíduo é cheio de talentos especiais, mas ele não se permite avançar porque ele, aos seus próprios olhos, é o incapaz. Aliás, na Bíblia, a gente encontra esse texto, que é um texto muitíssimo conhecido de alguns aí, de Números, capítulo 13. E esse texto ele fala sobre uma história muito interessante, que narra aí o povo de Israel tentando se aproximar da terra prometida. E daí o Moisés pega, né, depois que eles saem do Egito, eles começam a avançar, e quando chegam lá para entrar na terra que Deus tinha prometido, eles não sabiam direito como é que era lá, então o Moisés pega e manda um pessoal lá, ó, vai lá e dá uma olhada para saber como é que é o negócio lá. A gente não sabe direito como é que funciona a situação aqui, então vai lá e dá uma olhada. E daí acontece essa história aí em Números capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, quando eles chegaram lá na terra prometida, viram que a terra era fantástica, Deus falou para o povo que era uma terra que manava leite e mel. Se você for ler o texto depois na sua casa, eles trouxeram um cacho de uva grandão, né, cheio de uvas lá, um gigante, para poder compartilhar com o pessoal que ficou lá esperando eles. Mas, apesar da terra ser fantástica, havia um problema. Era um lugar habitado por grandes guerreiros. Era um lugar já fortificado. Então, dois tipos de pessoas subiram para espiar a terra. O primeiro foi o pessimista. E o segundo foi aquele que é muito mais que otimista, mas era alguém que sabia quem havia prometido, ou seja, o próprio Deus. O primeiro grupo é aquele que olha não para as impossibilidades, mas olha para as possibilidades. É aquele que olha para si, reconhece as suas limitações, reconhece aquilo que ele precisa melhorar, mas ele não se fixa nisso, simplesmente. Ele olha para frente, ele olha para aquilo que ele pode conquistar, ele olha para aquilo que ele pode melhorar, ele olha para aquilo que ele já fez e faz esse arrazoado de coisas e avança. Se ele tem medo, ele vai com medo e tudo. É que nem quando a mulher chama a gente para matar uma barata em casa. A mulher chama a gente para matar uma barata, para matar um rato, para matar um bicho, e ela chega e fala: olha, mata esse bicho aí. O que o homem faz? O homem vai lá e mata. Porque a sua honra depende daquilo. Mas ele tem medo? Quem diz falar que não tem é mentiroso. Porque tem medo. Eu tenho asco de alguns bichos. Eu olho aquela baratona cascuda ali, me dá um negócio. Né? Me dá... que agora está sendo gravado, então a minha esposa vai ouvir depois, então ela vai saber que eu também tenho asco daquilo. Mas mesmo assim, eu tenho que ir com medo de tudo.
Então, se tem medo, vai com medo e tudo. Às vezes na vida é assim, gente. Se você esperar as condições perfeitas, você nunca vai fazer. Se você esperar estar tudo certinho, você nunca vai avançar. Se você esperar que as coisas estejam todas favoráveis, nunca vai acontecer. É simples. Às vezes não está favorável. Às vezes as coisas não estão certinhas. Às vezes não tem todo o dinheiro. Às vezes existem arestas ainda a serem resolvidas. Mas mesmo diante disso, você olha para a situação e fala, eu vou. Porque se eu não for, nada vai acontecer. Nada vai mudar. Eia! De acordo com o texto, subamos e possuamos a terra. O povo lá é gigante, o povo lá é guerreiro, tem um monte de gente boa de briga lá, mas Deus, Ele vai nos dar condições, eu creio. Então Caleb fez calar o povo, mas os outros não. Os outros eram aqueles que limitavam. Gente, não dá, somos incapazes, aos nossos próprios olhos. Não é isso que diz o texto? Observe aí. Verso 33. Aos nossos próprios olhos somos como gafanhoto. E aqui, presta atenção, aqui nós encontramos um dos maiores limitadores da vida. O maior limitador, às vezes, da sua vida, não é o outro. Mas sabe quem é? Se você não sabe quem é, quando chegar na sua casa, olha no espelho. Você vai conhecer ele. É você. Como já dizia o Jean Paul Sartre, o inferno é sempre o outro. Mas na verdade, o outro às vezes sou eu mesmo. Porque eu olho no outro e projeto as minhas próprias imperfeições e dilemas. Portanto, às vezes, aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. Às vezes, aos nossos próprios... Eu olho para mim mesmo, nós nos olhamos e nos achamos incapazes. Então, nós nos impomos limites. Se eu pegar e soltar um balão aqui dentro, um balão de gás, aquele que voa, aonde que ele vai parar, Daniel? No teto. Está aqui o limitador. Ó. Agora, se eu sair lá fora e soltar um balão, ele vai alcançar as nuvens. E às vezes, nós somos os nossos próprios tetos. A sua vida profissional, ela não vai mais, sabe por quê? Porque você não se permite. Você se acha incapaz. Os seus relacionamentos não se desenrolam porque você se limita. Você não crê que pode avançar. Você não se permite ser feliz. Você é o seu maior sabotador. Você é aquele que se impede de avançar, de conquistar, de ser feliz. Sabe que tem gente que é assim? Tem gente que é, por questões psicológicas, por uma baixa estima, por uma situação, sabe? A pessoa, ela se sabota. Ela parece que quando está tudo bem, ela fica infeliz. Se estiver tudo legal, ela... Não, mas alguma coisa tem que estar errada. Alguma coisa tem que estar ruim. Não dá, imagina, não dá. Não dá para ser feliz assim. Eu tenho até vergonha de ser feliz no meio de tanta infelicidade nesse mundo. Então a pessoa, ela vai achar uma coisa para ficar infeliz. Quem é o limitador? É você. Aos seus próprios olhos, eles. Não o Caleb. O Caleb não. O Caleb estava certo de que não ia ser fácil. O Caleb estava certo que ia ter que guerrear com aquele povo. O Caleb sabia que tinha um monte de guerreiro lá. Porém, ele também cria que Deus tinha prometido. Ele também acreditava que Deus iria dar os meios. E por isso eles avançaram. E faça assim também com seus projetos. Faça assim também com seus relacionamentos. Faça assim também com seus sonhos. Talvez você não tenha os meios. Talvez você olhe para frente e não veja as condições. Talvez você olhe para a própria realidade e veja que não tem nada favorável. Que não é favorável. Mas não seja o seu próprio limitador. Pelo contrário, dê um passo e avance. Dê um passo
e conquiste com prudência, com reverência, com um sentimento de submissão à vontade de Deus, com a mente aberta para poder aprender ao longo do caminho, mas suba e possua a terra que Deus prometeu para você. Eu não sei qual é, mas se a vida começasse agora, eu tenho certeza que você poderia conquistar muita coisa. Porém, a Escritura diz que as coisas antigas já passaram. Em Cristo, tudo se fez novo. Então agora, nesse momento que se chama hoje, pode haver uma restauração, um recomeço. E nesse recomeço, faça certo. Nesse recomeço, não se imponha limites. Nesse recomeço, avance. Nesse recomeço, pare de olhar para si mesmo e se achar incapaz. Nesse recomeço, pare de olhar para si mesmo e colocar limitações. Nesse recomeço, olhe para frente. Dia 13 de janeiro de 2019, olhe para frente e não coloque limites diante de você. Pelo contrário, creia naquilo que Deus pode fazer. Porque se for dependendo da gente mesmo, não rola, vocês sabem. Se for dependendo da gente mesmo, existe uma incapacidade presente. Existe uma limitação presente. É claro que existe. Porém, contudo, no entanto, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como diz o Salmo, fizeste-nos um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quem é esse? É você. Você foi feito assim, um pouco menor do que os anjos, e foi feito e foi coberto da glória e da honra do Senhor. Então, gente, não se imponha limites. Faça o seu curso, invista nos seus relacionamentos, avance com os seus projetos. Coloque tudo isso diante do Pai. Se der errado, levanta, sacude, tire a poeira, tire o pó e continue. Tem uma frase do Churchill que ele fala, Winston Churchill, grande líder inglês que foi responsável pela queda do nazismo, fechou ali a Tríplice Aliança, e ele falava sobre isso. Ele fala que não é o mais corajoso que consegue conquistar, mas é aquele que erra e, apesar do erro, continua tentando. E continua tentando. E continua tentando até acertar. Então, continue tentando. Continue. A gente vai acertar. Por outro lado, gente, nós encontramos uma realidade que é igual a do Pedro, por exemplo. Tem um texto que eu gosto muito da palavra de Deus, que é o texto de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. Mas eu não vou ler inteiro, eu só vou ler a partir do 27 aqui, que vocês conhecem a história. É a história de quando Jesus estava lá ensinando o povo, pregando. Então os discípulos precisaram sair e eles pegaram um barco e foram embora. E Jesus ficou lá para trás. Só que daí no meio da noite Jesus resolveu alcançar eles. E diz o texto que Jesus foi andando por sobre as águas. Só que chegando lá tinha uma tempestade. E o pessoal ficou todo temeroso. Será que é um fantasma? Será que é um fantasma? E daí Jesus falou, gente, sou eu, que fantasma? Sou eu mesmo. E daí o Pedro meio desconfiado, mas se é o Senhor mesmo, me chamei para ir contigo. E Jesus falou, venha Pedro. E o Pedro, a semelhança de Jesus, foi andando por sobre as águas. Só que daí, o que aconteceu com Pedro? Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus.
Percebem o problema da limitação? Quem aqui já andou por sobre a água? Ninguém, a não ser com o barco, né? A não ser de barquinho. Mas o impossível já havia acontecido, né? O Pedro já estava lá com Jesus, caminhando por sobre as águas. Uma coisa fantástica já tinha acontecido. Porém, o que acontece com o Pedro? Apesar de algo fantástico, tremendo, maravilhoso, já ter acontecido, o Pedro ele desvia o foco. O Pedro perde a perspectiva. O Pedro deixa de olhar para onde ele deveria olhar. E o que ele faz? Começa a olhar para o lado, começa a olhar para os ventos, para o poder da tempestade, para os trovões que rasgavam o céu e para a sua própria condição humana. Puxa, porque ele não era peixe para ficar brincando na água daquele jeito. E quando ele olha aquilo tudo que acontece com ele, gente, acontece aquilo que acontece com a gente. Acontece aquilo que acontece com a gente. A gente tem medo. Medo. E por conta do medo, a gente paralisa. Quanta gente que por causa de medo não paralisa, não é verdade? Tem gente que às vezes está ali numa situação e o medo a petrifica. Ela tem medo. Medo de que não vai dar certo. Medo de se expor. Medo de que o que vão dizer. Medo de, e se eu não conseguir? Como que vai ficar? Como que não vai ficar? E se mais uma vez eu quebrar a cara? E se mais uma vez eu me frustrar? E se mais uma vez eu afundar? E se mais uma vez eu começar e não conseguir terminar? E o Pedro teve medo. E o medo faz com que a gente afunde. E o medo faz com que a gente não avance. E sabe qual que é a pior coisa do medo, amados? Vai chegar um dia que você vai olhar no espelho, daqui a muitos e muitos anos, mas muitos e muitos anos, e você vai se olhar no espelho e você vai quase que pedir perdão para você mesmo. Porque você vai dizer, me perdoe por ter tido tanto medo e não ter conquistado nada, e não ter fechado os ciclos, e não ter lutado como deveria ter lutado por aquilo que eu imaginava, sonhava, idealizava, desejava. Me perdoe. Isso deve ser muito triste, não? A gente chegar a uma etapa da vida e fazer isso. Por isso que hoje, agora, já, no dia que se chama hoje, eu e você, temos que tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então lance fora todo medo. Sabe por quê? Porque você já é amado pelo Pai. E com base nesse amor que o Pai tem para conosco, eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo. Nós não podemos ter medo. Então, não tenha medo da rejeição. Não tenha medo do erro. Não tenha medo da falência. Não tenha medo da crítica. Não tenha medo, porque você já é amado. Você já é aceito. Você já é recebido pelo Pai. E ainda que você seja desamparado por esses seres humanos, o Pai já nos recebeu. Então não existe limitação para nós nesse sentido. Porque se o Pai, o Senhor da Glória, o texto que foi lido aqui no Ministério do Louvor, aquele que mede os céus, que coloca as estrelas, que mede todas as areias do mar, conhece tudo, se este ser já lhe abraçou e já lhe amou, o que você tem a perder? O não já é garantido. Por isso que precisamos avançar. Então eu quero desafiar você. Se a vida começasse agora, você não ia se colocar limites. Você não ia, limites no sentido de não se permitir avançar, conquistar, nesse sentido. Você não ia se achar menos aos seus próprios olhos, olhar-se como um gafanhoto, de acordo com o texto.
Se a vida começasse agora, você não ia ter medo de afundar por conta das tempestades e dos trovões da vida. E quer ver uma coisa, sabia? É só você começar a avançar, vai ter um monte de tempestade ao seu redor. Sabe, já viu tempestade assim? Não é tempestade de problema, não. É gente mesmo, que às vezes faz tempestade em copo d'água. É gente que às vezes cerca você só para ficar fazendo tempestade no nosso ouvido. Só para ficar, você não consegue, não vai dar certo, você é incapaz. Todo mundo já tentou e não fez, e não conseguiu. Então, amados, para encerrar essa nossa prosa, essa nossa conversa, se a vida começasse agora, nós iríamos andar sobre as águas. Só que sem olhar para a tempestade e para o vento. Olhando firmemente, única e exclusivamente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhando para Ele, tendo Ele como alvo, como foco, para tudo. Você imagine se esses pastores desse meu Brasil olhassem para um outro lugar senão para Jesus. Ia acontecer que nem aquele pastor lá do Espírito Santo. Acabou o culto, se matou. Vocês viram isso aí? Culto de Réveillon. Chegou lá, pregou, ministrou a igreja, comeu com os irmãos, chegou em casa, se trancou no quarto e se matou. Olha só. Por isso que não pode perder o foco. Porque quando você perde o foco de Jesus, você simplesmente se assassina. Se é que existe isso. Porque daí perde o sentido. Tudo perde o sentido. Por que o Daniel vai tocar a bateria dele? Só para que vocês vejam, que legal, como ele toca bem? Não. O foco é, eu toco para Jesus. Por causa dele, por ele, para ele. Eu dou o meu melhor. Mas é por causa dele. Por causa de Jesus. Ele é o meu foco. Por isso que eu não afundo. Isso é muito importante. Então, se a vida começasse agora, a gente ia ter uma vida sem medo. E ia parar de se limitar tanto. Vamos assistir um vídeo aqui que é do Nick. É um vídeo muito legal. Alguns já devem ter visto, mas vale a pena a gente rever. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto.
E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, desejamos, ó Pai, avançar. Desejamos, a semelhança de Caleb, não olhar para as nossas limitações e conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Desejamos, Pai, a semelhança de Pedro, andar por sobre as águas, mas não afundar com medo da força do vento ou do barulho do mar. Não permita, Pai, que a nossa vida naufrague, porque simplesmente nós petrificamos por conta do medo. Nos enche, Pai, de força para continuarmos. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos dê capacidade, força, para nunca acharmos que não tem condições, que não tem mais jeito. Pelo contrário, Pai, Tua palavra diz que os impossíveis dos homens são os possíveis do Senhor. Por isso, Pai, não existe situação que não possa ser resolvida, não existe relacionamento que não possa ser restaurado, não existe nenhuma frustração que não possa ser curada. Não existe, Pai, diante do Senhor, com o poder que o Senhor tem, nenhum caso que já esteja perdido. Por isso nós, nessa noite, desejamos do fundo do nosso coração avançar, continuar, e que Teu Espírito Santo, Pai, tire de nós todo esse sentimento limitador, todo esse medo que nos impede de avançar, toda essa carga, Pai, que trazemos da nossa infância e das frustrações que fomos acumulando ao longo da nossa existência e que hoje nos tornam pessoas tão limitadas, tão chatas, tão críticas. Livra-nos disso, Pai, em nome de Jesus, e nos dê uma vida mais leve, mais alegre, mais plena, mais grata, mais satisfeita, Senhor. Nós oramos, crendo, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos. Em nome de Jesus, amém.